Olá, turma, tudo bem com vocês? Professora Neta, do 5º ano, aula de Geografia hoje, ok, turma? E vamos ver a correção, vamos corrigir hoje a revisão mensal para as provas, pois já está iniciando as provas. Mas antes de corrigir, vamos fazer aqui uma retrospectiva dos conteúdos trabalhados, tá? Vimos o que no primeiro capítulo? No primeiro capítulo falamos sobre as cidades brasileiras, tá? Falamos o que sobre esse conteúdo? Sobre a origem dessas cidades, que elas surgem de origem espontânea ou de origem planejada. Muitas cidades, surgem dessa forma espontaneamente, principalmente a cidade, por exemplo, de São Paulo. Ela nasceu, surgiu a partir de uma pequena vila. Essa vila foi se desenvolvendo, foi crescendo e hoje é a cidade de São Paulo, que foi a primeira vila da nossa cidade brasileira, que foi a Vila de São Vicente. Então, essa Vila de São Vicente deu origem à cidade de São Paulo. Muitas cidades surgem dessa forma, de pequenas fazendas, de pequenos vilarejos, de pequenos povoados, vai crescendo, se desenvolvendo e transformam nas cidades que conhecemos hoje. Algumas cidades surgem também do caminho dos tropeiros, lembra que vimos isso? Os tropeiros levando mantimento, animais para vender também nas minas, tá? Nas áreas de mineração. Então, no percurso de lá, levando suas mulas, eles preparavam pequenos ranchos, tá? Esses ranchos serviam para eles pernoitar, passar a noite e aí prosseguir a viagem. Então, esses ranchos, eles foram se desenvolvendo, foram crescendo e transformaram-se em algumas cidades que conhecemos hoje. Temos a cidade de Belém, A nossa cidade de Belém, ela surgiu a partir da construção de um forte. Esse forte era para marcar território. Era necessário fazer isso porque tinha muito ataque de estrangeiros, tá? Então, em torno desse forte, surgiu a cidade de Belém, que conhecemos hoje. As cidades surgem também de origem planejadas. Falamos a respeito da cidade de Brasília, que é a capital do nosso país, que surgiu de forma planejada, Foi planejada por arquitetos, por engenheiro, tá? A gente viu quem foi que projetou essa cidade, que foi no governo de Juscelino Kubitschek. Então, é uma cidade que foi planejada com um objetivo. Qual era o objetivo? Foi planejada para ser a capital do nosso país, tá? E vimos também a função das cidades. Tudo nesse primeiro capítulo, vimos também que as cidades, ela tem funções diferentes. Cada cidade tem mais de uma função, mas tem uma que se destaca em relação às outras, tá? E temos cidade de função religiosa, de função turística, de função histórica. Vimos tudo isso durante os conteúdos. Vimos também a transformação que as cidades vão passando ao longo dos anos, Elas vão se transformando, elas vão se modificando, aumentando o número de construções, aumentando a pavimentação. Vimos o que mais no segundo capítulo, turma? Falamos sobre o processo de urbanização do nosso país, Que o nosso país, até 1940, a maior parte da população morava onde? Na zona rural. Nos meados de 1970, ultrapassou a população urbana, ultrapassou a população rural. Quais foram os motivos, que fizeram acontecer esse grande aumento, Foi um aumento, turma, até de forma meio que acelerada, tá? Então, de 1970 aos dias atuais, foram só aumentando o número de habitantes que saíram do campo para morar na cidade. Os motivos, quais foram? O processo de industrialização, vimos que foi um dos motivos que levou as pessoas a saírem do campo, para ir para a cidade em busca de emprego, de melhores condições de vida, o êxodo rural, a mecanização do campo, que fez com que o homem ficasse desempregado, as máquinas substituíram a mão de obra e o homem saiu do campo para a cidade, em busca de melhores condições de vida. Então, está revisado os conteúdos, deu para pegar um pouco mais, turma? Então, vamos iniciar a correção da nossa revisão, tá? Vamos para a primeira questão. As paisagens urbanas, elas podem ser muito diferentes umas das outras. Essas diferenças, elas estão relacionadas vamos ver aqui, letra A, ao desenvolvimento econômico, histórico e social das cidades. Esse processo acontece por isso, de acordo com o desenvolvimento social, desenvolvimento econômico e histórico da cidade. É provável que sim, mas vamos ver as outras alternativas. A quantidade de pessoas que vivem nas grandes cidades.
Não, né, gente? Vai aumentar a população urbana, mas não está falando da diferença delas, não está falando, né, das características relacionadas. A alternativa B não seria. Vamos ver as demais, tá? Ah, já está aí a alternativa A, viu, gente? A resposta. Vamos ver agora a C. A preservação do meio ambiente e ao crescimento populacional, né? Então já está descartada a letra C, a gente já viu que a resposta correta é a letra A. D. Ao respeito pelo patrimônio público e a sua preservação? Não, né, gente? Isso aí é um fator comum, que todos temos que preservar o patrimônio público e ter preservação do nosso espaço, tá? Mas não é a característica que está pedindo lá no enunciado da questão, ok? Vamos para a questão de número 2. Classifica as frases abaixo referente à origem das cidades, que são de origem planejada e de origem espontânea, que chamamos também origem natural, né, turma? De acordo com as frases. Vamos ver aí as características para saber se são cidades de origem espontânea ou planejadas. Letra A. Os arquitetos e engenheiros, eles trabalham no projeto da cidade, antes de ela ser construída, né? Antes da sua construção. Então, essas frases aí são características de que tipo de cidade? Espontânea ou planejadas? Planejada, né, turma? Que passou por um arquiteto. Então, cidades de origem planejada. Vamos para a letra B. Nos locais onde os tropeiros paravam para descansar, formavam-se os ranchos, né, ou fazendas, que deram origem a muitos povoados, que restou na formação de diversas cidades que nós conhecemos hoje. Que origem é essa, turma? Origem espontânea, tá? Vamos para a letra C. São Vicente, eu acabei de falar um pouco de São Vicente, que foi a primeira vila, né, do Brasil. Ela deu origem à cidade de São Paulo, da nossa atual cidade de São Paulo, tá? Então, ela é considerada a primeira vila do Brasil. Essa cidade, que era uma vila, se desenvolveu e hoje é São Paulo, é característica de cidade espontânea ou de cidade planejada? Fizeram aí a resposta? Vamos conferir se está correta a resposta de vocês. Tenho certeza que vocês acertaram. Origem espontânea, né, turma? Vamos para a questão de número 3. A seguir estão listadas, né, as importantes cidades brasileiras e a classificação que melhor lhes representa. Então, tem a cidade e tem a classificação dela de acordo com a função. Vamos avaliar as alternativas em verdadeiras ou falsas. Item 1. Aparecida do Norte, no estado de São Paulo, é uma cidade industrial. Ela é uma cidade industrial, turma, a gente viu isso? Eu mostrei imagem de Aparecida do Norte, expliquei para vocês, ela não é cidade, né, de origem industrial. Ela não se destaca na sua função por conta das indústrias, e sim é uma cidade de função religiosa, tá? Onde os fiéis vão fazer promessas. Mostrei a imagem para vocês, aquela escadaria que as pessoas, né, fazem a penitência de subir toda aquela escadaria. Então, o item 1 está falso. Item 2. Paraty, no estado do Rio de Janeiro, é uma cidade turística. É correta essa informação, turma? Corretíssima. Coloca aí o V de verdadeiro aí do lado, assim, pra gente depois conferir as questões, tá? Item 3. Jericoacoara, no estado do Ceará, é uma cidade religiosa. Turma, mostrei a imagem para vocês durante a videoaula desse paraíso que é nosso aqui, do nosso país, né, do nosso Brasil, e ela não é uma cidade de origem religiosa, ou de função religiosa, né? Ela não tem essa função, ela tem uma função o quê? Turística, tá? Tenho certeza, mostrei e lembrei até de comentar que muitos de vocês já foram lá nessa cidade. Quarto item. Ouro Preto, no estado de Minas Gerais, cidade histórica. É sim, Ouro Preto é realmente uma cidade histórica. Portanto, nós temos 2 itens corretos. Quais são? O item 2 e o item 4. Marque a opção correta. A letra A, as afirmativas 1 e 3 estão corretas? Acabamos de ver que não, né, turma? Elas estão erradas. A 1 está correta e a 3 está errada. Todas as afirmativas estão corretas? Não. Temos 2 falsas, né? Item C. As afirmativas 2 e 4 estão corretas? Olha aí, resposta certa é a letra C. Mas vamos ler a D. Todas as afirmativas estão incorretas? Não, porque a gente viu que tinha 2 corretas, tá? Questão de número 4. A cidade de Brasília, ela foi planejada por arquitetos, por engenheiros, né? Com que objetivo?
Vimos isso agora há pouco, quando eu estava revisando os conteúdos, com o objetivo de ser o quê? A capital do nosso país, tá? Ela foi construída para ser a capital do Brasil, então tá aí a resposta. Vamos para a questão 5. Antes de Brasília, 2 outras cidades, também brasileiras, né, sediaram a capital do nosso país. Que cidades foram essas? Vimos, pesquisamos, falei para vocês, comentei durante as aulas, então é a cidade de Salvador e Rio de Janeiro, turma. Coloca aí a resposta na revisão de vocês, tá? Questão de número 6. Observe as imagens abaixo e elas mostram a cidade de Santos em 2 momentos diferentes. Olha aquela parte do conteúdo em que fala do processo de transformação das cidades, tá? Da evolução que as cidades vão sofrendo ao longo dos anos, tá? Vamos ver a imagem 1. Olha aí a cidade de Santos, na década de 1940, né? Não tinha muita pavimentação, prédios, não tem prédios, né? As construções são casas mesmo baixas, tá? E vamos ver agora a imagem 2, que é a imagem mais atual, Santos na atualidade. Tem o quê? Tem mais construções, tem ruas pavimentadas, tem bastante prédios, tá? Mais movimento de pessoas, consequentemente, embora eu não tenha mostrando a imagem, mas está vendo os carros também, né? Dá para ver aí que tem mais trânsito também de carros. Vamos ver o que está pedindo a questão. A imagem, né, ou a paisagem representada na imagem 2, ela é tipicamente urbana? Sim ou não? E para justificar. Então, é da imagem 2, ou seja, é a cidade de Santos na atualidade. Então, ela é sim uma cidade tipicamente urbana. Por conta de quê? Por conta que tem mais movimento de pessoas, tem mais trânsito, tem mais aglomerações de casas, né, de prédio, de construções, tem pavimentação nas ruas, tá? Então, seria a resposta aí pessoal de vocês, mas eu já dei aí um norte para vocês, tá? Vamos ver o item B. Quais transformações ocorreram na cidade de Santos ao longo dos anos? Também uma resposta pessoal, vocês vão observar a imagem e colocar com as palavras de vocês, tá? Então, tem mais construções do que a anterior, né, de 1940, tem mais pavimentações, tem prédios, ou seja, é uma resposta pessoal. Então, aumentou a quantidade de construções e tem mais prédios e mais pavimentações nas ruas. Questão de número 7. As cidades da região sudeste do Brasil foram as que mais receberam migrantes oriundos do campo, êxodo rural, e também de outras regiões do país. Fato que se deu de forma mais acelerada na década de 1970. Lembra que eu falei que a partir de 1970 a população urbana ultrapassou a população rural. Nos anos também posteriores. Assim, o Sudeste consolidou-se como a região mais urbanizada do nosso país. Tal ocorrência pode-se explicar por quê. Vamos ver as questões. Pelas preferências culturais dos migrantes, será que é por isso que aumentou o número de pessoas? Por conta das preferências culturais dos migrantes? Creio que ninguém marcou essa resposta, né, turma? Vamos ver o item B. Pela maior presença de indústrias e emprego, foi por isso que a região sudeste, né, recebeu mais migrantes vindo do campo para a cidade através do êxodo rural, né, que é a saída do homem do campo para a cidade. Foi por conta que eles lá na região sudeste tinha mais indústrias e mais oferta de emprego? É uma possível resposta, vamos ver as outras alternativas. Letra C, maior perspectiva da população local, ou maior receptividade da população local. É porque a população da região sudeste tinha uma reciprocidade boa, recebia as pessoas bem, por isso que as pessoas iam para lá? Acredito que não seria a resposta. Item D, pelo acesso ao litoral do país. É porque lá tinha mais praias, por isso que as pessoas iam para lá? Obviamente que não, né? Então a resposta correta, a letra B. 8ª questão. A contribuição da industrialização no processo de urbanização do Brasil foi de suma importância, né, turma? Lembra que falei que a industrialização foi um dos motivos que fez com que a urbanização aumentasse no nosso país, né, de forma bem acelerada? Então, vamos analisar as proporções em verdadeiras ou falsas. Item 1. A concentração de indústrias nas cidades atrai muitos trabalhadores rurais que buscam emprego e melhores condições de vida. Verdade ou falso, turma? Estou esperando a resposta. Verdade, né, meus amores? Então, V de verdadeiro, tá? As indústrias se concentram principalmente nas áreas rurais,
pois é nessas áreas que elas encontram as condições necessárias para funcionar. Tá correto, turma, essa informação? Erradíssima. Por quê? Porque as indústrias, elas se concentram mais nas zonas urbanas. Por que nas zonas urbanas, professora? Porque nas zonas urbanas tem as condições necessárias, que é a energia elétrica, que é meio de transporte, né, para os operários que ficam se movimentando de um lugar para outro para ir trabalhar nessas indústrias, tem mais comunicação, né? Então, gente, não é na zona rural. Então, o segundo item é falso. F de Falciane. Vamos ver o próximo item. Até o fim do século XX, os produtos industrializados consumidos no nosso país, né, no Brasil, eles eram importados de outros países. Correta essa informação, turma? Corretíssimo, tá? A cafeicultura gerou condições necessárias para a industrialização brasileira. Entre essas condições podemos citar o acúmulo de dinheiro, a formação de mercado consumidor e a disponibilidade de mão de obra. Portanto, os dois últimos itens, verdadeiros e verdadeiro também, tá? Questão de número 9. A urbanização brasileira também funcionou, né? Ela foi impulsionada também pela migração de pessoas do campo para a cidade, né? Lembra que eu falei que foi industrialização, a migração, que é o êxodo rural, e a mecanização no campo, foram os motivos que levaram as pessoas a morar na cidade. Então, esse processo, ele é denominado de quê? É êxodo urbano? É denominado de migração internacional? Êxodo rural ou migração externa? Qual é a resposta correta, turma? Marcaram aí na tarefa de vocês? Marcaram aí na revisão? Então, a resposta correta é êxodo rural, né, meus amores? Saída do homem do campo para a cidade. Questão de número 10. Nem todo o território brasileiro ele é urbanizado da mesma maneira. Vimos isso. Algumas regiões são mais urbanizadas que outras, outras são menos urbanizadas, tá? E era para vocês fazerem o que nessa questão? Fazer uma pesquisa e escrever qual era a região que é mais urbanizada e a região que é menos urbanizada. Acredito que vocês nem precisaram recorrer a outro material. Revendo a aula, vocês conseguiram essa resposta, né? Então, qual é a região que é a mais urbanizada? É a região Sudeste, lembra, turma? Porque é a região que atraiu mais imigrantes devido à industrialização. E a menos é a região Nordeste, tá bom? Então, mais é a Sudeste e menos industrializada é a região Nordeste, ok? Questão 11. Explica a relação existente entre o uso de máquinas, olha só essa questão, e equipamentos na produção agropecuária e o êxodo rural. Qual é a ligação que existe entre elas? Olha, gente, a mecanização fez com que substituísse o trabalho humano. Precisava só de um homem para manusear as máquinas, né? Enquanto que sem máquinas eram vários homens para trabalhar na lavoura, na agricultura. Portanto, com as máquinas, o homem ficou o quê? Desempregado. Sem emprego para manter a família, para sustentar a ele e a família, o homem fez o quê? Saiu do campo para a cidade. Então, a relação é a mecanização do campo, que foi responsável pelo desemprego desses trabalhadores, né? E aí, desempregados, eles precisavam garantir o sustento e foram conseguir isso onde? Na cidade, tá bom? Se dirigiram para a cidade, tá aí. Ok, turma? Então, era isso. Obrigada pela presença de vocês aí do outro lado e até a próxima aula.